os 10 lugares mais assustadores do mundo. Você teria coragem de visitar? E aí, galera? Tudo beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado obscuro do planeta, explorando aqueles cantos que fazem a gente questionar se estamos realmente sozinhos no mundo. Preparem-se para sentir um frio na espinha, porque vamos desvendar os segredos sinistros por trás de florestas assombradas, ilhas amaldiçoadas e hospitais abandonados. São destinos que despertam medo até mesmo nos mais destemidos. Fique até o final, porque o último lugar dessa lista vai arrepiar todos os seus sentidos. Vamos começar essa jornada assustadora. Nossa primeira parada é no Japão, aos pés do majestoso Monte Fuji. Mas não se deixe enganar pela beleza natural, porque é ali que se esconde a floresta de Aokigahara, um lugar tão silencioso que chega a ser ensurdecedor. Aokigahara é tristemente conhecida como a Floresta dos Suicídios. Dizem que os espíritos atormentados ainda vagam por entre as árvores, sussurrando lamentos e chamando os vivos para se juntarem a eles na escuridão. Aokigahara é um lembrete assustador de que a beleza e o terror podem coexistir. Da Ásia, atravessamos o globo até o México, em um lugar que parece ter saído direto de um filme de terror, a Ilha das Bonecas. Uma ilha isolada, tomada por centenas de bonecas. Elas estão penduradas em árvores, pregadas nas paredes, espalhadas pelo chão, muitas sem cabeça, outras com membros faltando e todas com um olhar vazio e perturbador. O zelador Julian Santana Barreira encontrou o corpo de uma menina afogada. Ele começou a pendurar bonecas que encontrava no lixo, acreditando que assim apaziguaria o espírito da menina. A Ilha das Bonecas é um lembrete macabro da fragilidade da mente humana e do poder que o sobrenatural exerce sobre nós. Nossa próxima parada é nas profundezas de Paris, uma cidade conhecida por sua beleza, romance e milhões de mortos. Embaixo das ruas movimentadas se escondem as catacumbas de Paris, um labirinto de túneis escuros e claustrofóbicos que se estendem por mais de 300 quilômetros. As paredes são, na verdade, ossos humanos. Imaginem a sensação de andar por esses túneis escuros e úmidos. O silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo som dos seus próprios passos e da sua respiração. Visitantes relatam terem ouvido vozes sussurrando seus nomes, passos ecoando na escuridão, e alguns até afirmam terem visto vultos fantasmagóricos se movendo pelos corredores labirínticos. As catacumbas de Paris são um lembrete de que a morte é uma presença constante, espreitando sob a superfície da vida cotidiana. Capítulo 4. A Ponte dos Cães Suicidas. O mistério de Overtoun. Da escuridão das catacumbas, viajamos para a Escócia, até a ponte Overtoun, um lugar que parece ter saído de um conto gótico. Encravada em meio à beleza melancólica da natureza escocesa, a ponte Overtoun guarda um segredo macabro por décadas. Dezenas de cães saltaram para a morte do mesmo ponto da ponte, sem nenhuma explicação aparente. Alguns acreditam que os cães são atraídos por algum cheiro imperceptível aos humanos, enquanto outros afirmam que existe uma força maligna que os compele a saltar. A ponte Overtoun é um enigma que desafia a lógica e o bom senso. Capítulo 5. Belitz Heilstätten, o hospital amaldiçoado da Alemanha. Nossa próxima parada é na Alemanha, em um lugar que já foi símbolo de cura e esperança, mas que hoje se encontra dominado pelo tempo, pela decadência e por histórias aterrorizantes. O Hospital Militar de Belitz Heilstätten, um complexo gigantesco com mais de 60 edifícios, foi palco de sofrimento, horror e mistério ao longo do século XX. Visitantes relatam sentir calafrios repentinos, ouvir vozes e gemidos vindos dos quartos vazios e ver vultos fantasmagóricos pelos corredores. Dizem que o hospital é assombrado pelos espíritos dos soldados que morreram entre suas paredes
ainda presos à memória da dor e do sofrimento. O Billets Heilstätten é um lembrete assustador de que a história deixa suas marcas e que alguns lugares carregam consigo a energia dos eventos trágicos que testemunharam. Capítulo 6. Poveglia, a ilha proibida da Itália. Da Alemanha, atravessamos os Alpes até a Itália, em direção a uma pequena ilha na Lagoa de Veneza, envolta em brumas, mistérios e uma sinistra reputação. Durante a Peste Negra, no século XIV, a ilha se tornou um isolamento forçado para os infectados, um verdadeiro campo de concentração a céu aberto, onde milhares de pessoas morreram em condições desumanas. Séculos depois, a ilha se tornou um asilo psiquiátrico. Dizem que os pacientes eram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos, experimentos macabros realizados por um médico que, segundo a lenda, enlouqueceu e passou a torturar e matar os pacientes. Poveglia é um lugar amaldiçoado, onde o sofrimento e a morte impregnaram cada centímetro de terra. Nossa jornada nos leva agora para o norte da Europa, na Lituânia, até um local que desafia qualquer definição, a Colina das Cruzes. Imaginem uma colina verdejante, coberta por milhares, talvez milhões de cruzes de todos os tamanhos, formas e materiais. Cada cruz representa uma prece, um pedido, uma promessa, uma lembrança. A tradição de colocar cruzes na colina começou no século XIV, como um ato de fé e resistência contra a opressão russa. À noite, sob a luz da lua, dizem que as sombras das cruzes ganham vida, dançando e se contorcendo como se fossem entidades vivas. A Colina das Cruzes é um lugar único, carregado de significado religioso, histórico e emocional. Preparem seus crucifixos e alho, porque nossa próxima parada é na Transilvânia, Romênia, no castelo que inspirou a lenda do vampiro mais famoso de todos os tempos, o Conde Drácula. Erguido no topo de um penhasco rochoso, com suas torres pontiagudas tocando o céu nublado, o castelo de Bran parece ter saído de um pesadelo gótico. Visitantes relatam sentir calafrios inexplicáveis ao adentrar o castelo, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. As sombras parecem mais densas e ameaçadoras, e o silêncio é frequentemente quebrado por ruídos estranhos, como passos arrastados, portas rangendo e sussurros indistintos. Se você busca uma experiência assustadoramente autêntica, o Castelo de Bran é o lugar ideal para mergulhar no mundo das trevas e se deparar com seus próprios medos. Nossa penúltima parada nos leva de volta à Itália, para o Manicômio de Volterra, um antigo hospício que testemunhou o lado mais sombrio da mente humana. Localizado em um convento medieval, abrigou milhares de pacientes. Muitos jamais deixaram seus muros. As paredes descascadas e rabiscadas, os corredores escuros, os quartos com camas enferrujadas, evocam a dor e o desespero. Visitantes relatam gritos lancinantes e portas batendo, e a sensação de estar sendo observado. O manicômio de Volterra é um lembrete cruel de como tratávamos os doentes mentais e um espelho da fragilidade da mente humana. Nossa última parada nos leva ao coração da Alemanha, a um lugar que inspirou contos de fadas e lendas sinistras, a Floresta Negra. Com suas árvores densas que bloqueiam a luz do sol, criando um labirinto de sombras e mistérios, a Floresta Negra é um lugar que desperta a imaginação e o medo. Ao longo dos séculos, a Floresta Negra serviu de cenário para inúmeras lendas e folclore germânico. Dizem que, à noite, a floresta ganha vida própria. A Floresta Negra é um lugar mágico e aterrorizante ao mesmo tempo, onde a beleza natural se mistura com a atmosfera de mistério e perigo. E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final dessa jornada aterrorizante pelos lugares mais assustadores do mundo? Ufa! Sinceramente,
Pensar em visitar qualquer um desses lugares já me dá calafrios. Mas me contem vocês, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Comentem aqui embaixo e compartilhem este vídeo com aquele amigo que adora histórias assustadoras e que toparia encarar essa aventura com você. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Ative o sininho para mais conteúdos de arrepiar. A gente se vê na próxima expedição pelos cantos mais sinistros e misteriosos do nosso planeta. Até lá, tentem dormir bem.